Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje não é sabadão, mas é quase lá porque hoje é feriado aqui no Brasil. E vamos bater um papo com todo mundo. Ah, meu Deus do céu, que benção. Vamos, já que não é sábado, mas nós vamos falar bastante de fofoca. Então vamos falar das finanças no começo e depois a gente entra na fofoquinha. E eu quero começar com uma coisa maravilhosa, linda, incrível, que é o seguinte: o dólar ontem, ele quase bateu R$5, ele quase chegou nos 5, mas lá no 5 do 4,99, mas quase. Caiu forte ontem, caiu 1,2%, uma benção. Fechou em R$5,08, ele chegou a 7 centavos. Então uma subidinha bem de leve e foi para 8. Rapaz, tá tão pertinho de chegar para baixo dos 5 que, olha, pensa numa alegria. E não é só isso. O dólar valorizando tá estimulando, inclusive, as ações, estimulando subir. Hoje, o DAX está aberto hoje, por isso que eu estou até falando um pouquinho de finanças, porque não é feriado lá na Alemanha. Então, hoje a bolsa lá está diminuindo, está com a tendência de queda. Ele estava 0 a 0 agora, faz 10 minutos que eu estava dando uma olhadinha nas reportagens, olhando agora, ele está caindo 0,5%. Mas ainda está alto, está forte, está 15.534. Ele está dando aquela murchadinha. Professor, o que você acha que vai acontecer na sexta-feira? Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não dá para saber exatamente o que vai acontecer na sexta-feira. Mas, eu tenho uma leve suspeita de que na sexta-feira ele vai dar uma recuadinha em algumas ações, porque o que aconteceu é o seguinte: ontem, na subida de ontem, que fez a bolsa chegar quase 130 mil pontos, ela fechou em 129, ela subiu 1%, fechou em 129.600, mas quase 130 mil pontos. O que acontece é o seguinte: teve muitas ações que subiu 3%, tudo na base de 3, 4%, bastante, subiu bastante. E outras caíram bastante também. Então, o que acontece? Isso daí é um tipo de um equilíbrio, só que é assim: as que subiram muito, se não foi para murchar o que tinha subido demais da conta, elas vão voltar a subir. E não sei se vocês estão entendendo. Então é tipo assim: as que subiram muito ontem tem uma tendência de dar uma queda, e as que caíram bastante ontem tem uma tendência de subir. Então eu acredito que na sexta-feira vai ficar um equilíbrio, mas com uma tendência de número de bolsa para baixo. Por quê? Porque subiu bem a empresa de petróleo, petróleo subiu bem. E o que mais que aconteceu? E também nós tivemos um ataque lá perto da Pérsia lá, de um navio que disseram ser que foi Israel, e o negócio de petróleo. Isso daí faz encarecer a situação do negócio do petróleo. Então, Petrobras e minério caiu bem ontem. Então, se minério caiu bem ontem, petróleo subiu e a bolsa subiu mesmo assim. Então, sabe, gente, eu acho que ela chega no 130, mas ela não chega com aquela força passando para 132. Eu acho muito difícil. Agora, como não tem como dar certeza absoluta, pra gente falar assim, tem essa tendência, a gente tem que ficar meio esperto, porque a tendência que vai ser da semana que vem, porque na sexta é onde vai cantar o galo pra semana que vem. Vamos ficar de olho, mas tá bom. Olha que benção, rapaz, pensa na bolsa voltando a crescer. E o presidente falou os negócios, inclusive da bolsa, que não é verdade, né? Então nós vamos comentar com essa fofoquinha lá no fim, que é onde eu vou deixar os panelaços lá pro fim, pra gente bater papo sobre isso daí. Antes, nós vamos continuar conversando sobre finanças. Deixa a fofoquinha pra logo ali na frente. Infomoney. Com o dólar se aproximando dos R$5, analistas apontam nova tendência com cenário favorável para o real. Vocês lembram antes, quando o real está sendo desvalorizado? Todo mundo falando, olha, o cenário favorável para exportações de grãos, para exportação de não sei do que, para agricultura e para não sei o que lá. E o pessoal tá achando que era bonito. Pois é, deu no que deu. E eu cantando a bola lá, e tinha gente que ficou brava comigo, na época, hein? Tinha gente que ficou muito brava comigo, e eu vou falar para você, hein? Eu acho que só veio uma pessoa pedir desculpa para mim. Desde o dia 21 de maio, a moeda americana já perdeu 4,97% de valor contra o real e se encontra em seus menores preços desde dezembro de 2020.
acima do nível de 5,40 de fevereiro. O dólar iniciou um movimento de queda no início de maio, ao perder esse patamar, acelerando o recuo desde o dia 21 de maio e caminhando para a marca de R$5. A moeda americana já perdeu 4,97% seu valor contra o real e se encontra em um dos seus menores preços desde dezembro de 2020. O movimento ganhou força após a divulgação do PIB, mas o PIB do Brasil com o PIB do resto do mundo está igual. Isso não tem nada com que a ver com o PIB, viu? E investidores seguem em dúvida sobre a sustentação desse câmbio, ou se há espaço para mais quedas. Mas mesmo sendo uma queda que já vinha desde a semana passada, apenas nessa terça que realmente chamou atenção por conta da quebra da barreira dos 5,20. Então, o que eu vejo disso daí? Desculpa, era especulação pura. E quando você deu independência pro presidente do Banco Central, e o cara falou que ia atacar isso daí, quem tinha dinheiro lá, ele falou assim, cara, vende porque o cara falou que vai controlar a inflação, e para controlar a inflação ele vai ter que mexer no dólar. Ponto. O que resolveu isso e fez o dólar cair foi a independência do Banco Central, mesmo ela sendo perigosa. Ela está sendo boa neste governo, mas num próximo governo, quando o outro presidente colocar o dele, pode ser totalmente nocivo. Esse presidente do Banco Central, ele é responsável pelo que eu percebo, mas outros presidentes do Banco Central pode não ser. Pode ser um político oportunista que fica lá e vai ter um mandato vitalício. E aí? Como é que vai fazer? Você já imaginou um cenário desse? Eu não gosto disso, mas o presidente do Banco Central não recebendo ordens do ministro Paulo Guedes está sendo perfeito. Aí a gente começa a perceber quem que estava quebrando o país. É nisso que eu quero que vocês vejam, porque eu canto a bola lá atrás mais de ano. Não é meses, não. Ano. Mais de ano que eu canto a bola. O pessoal que ama o presidente indo contra eu, porque se ama o presidente tem que amar todos os filhos, e não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu faço análises por pessoas e não pela cabeça e falando do corpo inteiro. Agora, se vocês gostam de fazer assim, isso é um problema seu, não é meu. Eu não faço, jamais faria, porque cada parte do corpo tem a sua valia e a sua característica. A mão direita pode ter mais força que a mão esquerda. O pé direito pode ter uma unha encravada que o pé esquerdo não tem, e assim por diante. Meu filho, tem que analisar tudo, não é só a cabeça não. Só olha a cabeça e você já define o corpo inteiro? Não existe isso não. Infomoney. Produção industrial cai 1,3% em abril, frente a março, e salta 34% na comparação anual. Resultado fica abaixo do esperado. O que está acontecendo? O setor industrial, por falta de chips, componentes, algumas coisas do gênero, eles estão diminuindo a produção industrial. Mas, professor, caiu 1,3%, mas o PIB subiu. Claro que subiu. Porque, vocês lembram do que eu estou falando para vocês? Olhem a produção e não o valor. Olhem a produção e não o valor. Então aqui, a produção industrial caiu 1,3%. Então agora eu já tenho coisas que fortalecem o que eu venho falando. Porque, presta atenção. Caiu a produção, diminuiu a quantidade de produtos sendo gerado pela indústria. Mas o valor subiu, ele caiu 1,3%, mas a inflação fez com que ele subisse 10%, o faturamento das indústrias subiu 9%. Caiu 1,3%, sobe mais 10% de todo o valor, sobe 9%. Então o que acontece? Dá aquela falsa sensação de que tudo está crescendo, o PIB está crescendo, que o presidente falou lá na rede nacional, que foi um desastre. Para mim, achei a coisa mais horrorosa. Se gabando, olha, nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo... Para quê, filho? Você precisa falar o que você está fazendo? Não, você tem que mostrar o que você está fazendo. Não é falar. Olha, a bolsa bateu recorde em cima de recorde. Bateu recorde por quê? Por causa da inflação que você gerou? Por causa do câmbio que você desvalorizou?
e gerou esse efeito? Porque foi isso que aconteceu. Subiu os preços dos produtos, gerou inflação, sobe o valor, então a receita do governo sobe, a bolsa sobe, mas não é que ela está subindo real. Ela só está acompanhando a desvalorização do câmbio. Só. São coisas que é difícil, hein? É difícil, hein? Eu não gostei nada. Pavão que muito mostra asa, perde elas pro primeiro samba que tiver, hein? Eu já escutava isso aí desde criança, hein? Pavão que muito abre a asa, perde as penas pro carnaval. Infomoney. ANA, que é a Agência Nacional de Água, declara a situação crítica de escassez de recursos hídricos da bacia do Paraná. Se for necessário, diz o órgão regulador, serão emitidos atos específicos para o estabelecimento de outras regras de uso de água. A Agência Nacional declarou que a situação crítica das escassez quantitativa dos recursos hídricos na região hidrográfica do Paraná. E então é o seguinte: as empresas que estão alocadas naquela região de Mato Grosso, não sei o que usa muita água, seja para agricultura, alguma outra coisa, vão sofrer problemas aí. E lembrando que é o seguinte: o Rio São Francisco, que estava secando, ele deu uma recuperada, ele deu uma ribada. Aí, e o Paraná estava bom. Então eles ficam revezando. Então parece que a natureza ela fica assim: agora é a vez do outro ficar em seca, agora é a vez da outra subir, agora é a vez desse aqui subir, agora descer. E vai para cá, e vai para lá, e sobe, vira, e ponta a cabeça, e tá lá. A natureza ela tá incrível. Ou seja, ela tá forçando com que a gente interligue todas as regiões. Porque não tem outro cabimento. Inclusive, eu acredito muito nisso. Eu acredito que o Nordeste vai chover muito. O Nordeste vai virar floresta. E lugares que era floresta vai virar deserto e assim por diante. Como a Bíblia mesmo já dizia lá atrás. E para mim isso aí é um fato e já está acontecendo. Pelo menos as nuances para iniciar tal situação. Mas vamos dando sequência, porque isso aqui é muito grave. Isso aqui prejudica não só a energia, que nós já estamos com um problema sério de energia, mas a questão também de água, que as indústrias precisam muito de água, muito. Vamos lá, jornal AFP, presidente de El Salvador. Agora vamos entrar na parte da fofoquinha de política. Presidente de El Salvador ordena multa a empresas de TV por bloquearem seu discurso. Vocês lembram do presidente de El Salvador? O presidente de El Salvador foi o que o presidente Bolsonaro foi fazer uma visita lá. E ele ganhou as eleições e fez um pronunciamento. E o que aconteceu? As empresas de TV não quiseram mostrar o seu pronunciamento. Ou seja, a mídia totalmente contra e o cara ganhou. Mais ou menos igual daqui do Brasil, professor? Muito parecido. Muito parecido. Agora, o que leva a mídia a querer tanto isso daí? Será que são os benefícios de projetos como leis Rouanet, ou sei lá, ou investimentos do governo com publicidade bilionárias, porque não é nem milionária, é bilionárias, onde sustenta salários altíssimos dos artistas? Será que é isso? O que pode ser? Tanta coisa pode ser. Tanta coisa pode ser. Eu só vejo que não é uma coisa muito boa. Apesar que o povo está vendo quando a mídia bate muito, o povo vai e vê o contrário. Só que tem um porém. A mídia vai e bate, o povo vai e para quem está apanhando. Isso é um fato. Só que se quem está apanhando fala besteira, vira contra. Vocês vão ver por que eu estou falando isso logo ali na frente. Mas antes, vamos ver mais uma fofoquinha. Saiu no Jornal do Estadão. Comandante do Exército busca consenso sobre a situação de Pazuello.
Pressionado politicamente, o comandante-geral do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, optou por discutir o caso do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, com todo o alto comando da força. O comandante indicou a auxiliares que desejam uma solução de consenso sobre o que seria ato de indisciplina de Pazuello. Vamos lá. Vou repetir uma coisa que eu já falei. Se pegar e condenar o Pazuello, eles estão endossando que houve um fato político, uma propaganda antecipada política. E se houve uma propaganda antecipada política, o presidente Bolsonaro automaticamente se torna inelegível para 2022. E eu acho que a intenção da mídia é essa. Então eu não caio nessa historinha de pra boi dormir. Você pode cair. Eu não quero cair, não vou cair nessa historinha de boi dormir. Por quê? Porque realmente não foi algo político, e sim uma manifestação e uma representatividade de manifestação. Saíram muitas pessoas com motos e não saindo pedindo votos. Ninguém pediu voto. E para quem já saiu candidato político, como eu tive experiência uma vez na minha vida, isso não fala que é uma propaganda política, porque a propaganda política só é quando a pessoa pede voto. Tipo, vou sair candidato, vota em mim. Se não for, não é. Não é. Se falarem que é, vai ter muita gente que vai ter que perder todo o mandato. Governador, prefeito, vereador, um monte de coisa no país inteiro. Então, eu já vou avisando. Isso daqui estão fazendo uma pressão, mas não vai colar. E vão tentar manchar a imagem das Forças Armadas. A mídia vai tentar fazer isso para tentar forçar ela. Vamos ver se a mídia vence ou se as Forças Armadas vencem. Bom, e saiu na BBC News, para você ver como é que tá a cadência sobre isso. Sai na BBC a mesma nota, só que com um título diferente. Olha o título, como é que saiu. Incerteza sobre punição a Pazuello gera temor de, abre aspas, anarquia militar, fecha aspas. Então o Mourão, que pegou e fez uma fala totalmente fora desse contexto, é dentro desse contexto, mas explicando outras coisas. Então, tipo assim, as pessoas só pegam o Mourão falando assim, isso daí pode trazer anarquia militar. E aí pegam e fazem com que o Mourão fique contra o Bolsonaro. Não sei se vocês estão entendendo. A mídia faz isso daí. Só que quando você pega o vídeo inteiro, você vê o contexto inteiro, você vê a intenção dele. Qual que era a intenção dele, professor? Vamos lá. A intenção dele, pelo que eu percebi, tá? Isso aqui é um prisma de um monte que pode ter. Eu não estou falando a verdade absoluta aqui, hein? Que fique bem claro isso daí. Cada um interprete e analisa do jeito que quiser. Eu só venho passar uma posição e as outras pessoas vêm e analisam as outras posições. O vice-presidente, ele chegou e falou assim, poxa, mas as pessoas poderiam fazer campanha política, mesmo sendo militar e sendo contra a lei? Ele vai falar, claro que não, porque a lei está falando que não. Aí ele pega e fala assim, não, isso não pode, isso é uma lei interna que inclusive é feita para não gerar anarquia militar. Mas ele não pegou e falou o que o Pazuello fez foi um negócio de política e isso vai gerar anarquia militar. Não. Pegaram a fala e deram aquela distorcida. A conotação, tá? Quando ele fala, você pega aqueles pedaços que ele fala, você fala, cara, é isso que ele falou, cara. Mas quando você pega a história inteira, o que era a sinergia da onde surgiu o assunto, aí você vê que era justamente para tentar criar problemas. A mídia está sendo muito feia, gente. Está muito feio isso. Está muito feio isso daí. Está muito feio. Jornal AFP. Para engrossar um pouquinho mais o caldo aqui, que em relação aqui também, começou a se ter notícias de países fora que não se tinham até então.
Colômbia registra o maior aumento de casos de Covid na América do Sul. Então eu estava falando, a Argentina aumentou. Depois o Paraguai também está alto. A Colômbia agora aumentou. Então tá cercando o Brasil. Por quê? Porque conforme vai se liberando coisas no Brasil, exemplo, o presidente fala que não pode ter fechamentos de ruas por direito de ir e vir. A mídia cria alguma força contrária para desmistificar aquilo e quebrar aquela teoria dele. Aí ele começa a falar assim, não, se já está tendo Copa do Brasil, tá tendo Copa de Estado, já tá tendo futebol. Colocar um outro futebol, que diferença faz de um pro outro? É a mesma coisa. Tem que ter futebol sim, a Copa do coisa aí e tal, não sei o que, Conmebol, sei lá o que vai ser, a Copa aí da América, tem que ter sim. Aí a mídia querendo ir contra, o que ela faz? Ela começa a jogar essas coisas. Olha, tá subindo no negócio aqui, é porque o vírus tá espalhando e agora tá fechando tudo, nossa, aqui não sei o que. Gente, essa novela vai levar anos, essa novela não vai resolver agora. Então no comecinho, quando começou, não, vamos ficar em casa que tudo para, não parou. Não, vamos tomar vacina que tudo para. Não parou. Até onde você quer? Você quer quanto mais desculpa para você ficar nessa situação de não enfrentamento de uma realidade? A realidade está aí, nua e crua, infelizmente. E leva gente da nossa família, porque levou minha da família. E deixa doente gente da minha família. E deixou mesmo, deixou aleijado, deixou tudo danado. Agora, não é isso... Por causa disso, que eu vou pegar e reclusar tudo, ficar virando eremita. Por quê? Como eremita não resolveu. Ah, mas melhorou. Mas não resolveu. Eu estou gerando um problemão logo ali na frente. Vocês não têm noção da quantidade de gente que está entrando em depressão usando remédio que vicia mais do que um monte de outra coisa? E aí? Como é que vai ser isso aí? E o povo, como é que vai fazer? Nós vamos ter uma sociedade totalmente de depressão, de dependente de remédios e tudo mais? Como é que vai ser isso aqui? Por causa do quê? Eu não estou falando para pegar isso, vamos fazer festa, tudo. Não estou falando para abusar não, moço. Eu só estou falando para entrar num meio termo. Não é fechar tudo nem abrir tudo, tem que ter um meio termo e viver nesse meio termo. E não ficar com coisa aí, pô, não dá, acabou, para com isso, moço. É o caminho de Buda, não tem outro caminho sem ser o de Buda. Eu não vejo outro caminho sem ser o de Buda. Eu não vejo, pode ter, claro que existe, tem um caminho mais pra cá, mais pra lá, mas eu, como um mais ideal, eu não vejo. Aí uma das coisas que gerou também o panelaço contra o presidente da República, saiu no Poder 360, o Bolsonaro chama a jornalista da CNN Brasil de quadrúpede. Vejam bem, a mulher pode ser a pessoa mais ofensiva em relação a ataques ao presidente da República. Mas nada justifica xingar uma pessoa, nada justifica brincar com coisas de internas da pessoa. Então o que acontece? Quando ele fica apanhando e ele pega e reage com ofensiva, com coisas ofensivas, com palavras feias, chula, piora a situação dele, porque endossa que ele realmente é aquilo. Agora, se ele pega e se defende com argumentos lógicos e pega e fala assim, gente, eu não vejo assim por causa disso, olha, gente, a mídia está falando isso, mas eu vou falar para você a forma que eu vejo desta forma, assim, por causa disso. Eu estou percebendo que está acontecendo isso, por causa disso. Quando você joga o argumento e você apanha, você sai bem, a própria energia da natureza ela te eleva. Agora, quando você apanha e você vira um demônio pior do que o demônio, não sei se vocês estão entendendo, o demônio vem te atacar, você pega e vira um demônio pior do que o próprio demônio, você vira um demonião, você vira o chefe do capeta. E aí não dá, você está entendendo a parábola que eu quis passar?
já que o canal é espiritualizado, né? Então a gente vai falar sempre uma versão meio espiritualizada. E para encerrar, Infomoney. Sob panelaços, Bolsonaro promete vacina para todos, ressalta a economia e critica isolamento. Então, é aquela fala que a gente teve. Eu não escutei panelaço nenhum aqui. Onde eu moro, não escutei nada. Deve ser onde o pessoal costuma de ter os seus antros e centros ali e tudo mais. Só que as pessoas não entendem uma coisa. Entrou, não entrou? Então deixa governar os 4 anos, porque foi democracia que fez. Ah, mas é um direito que eu tenho de protestar. Ótimo, isso aí é um protesto bonito e eu acho muito bacana o que foi feito. Panela é muito bem feito. Agora, a mídia do jeito que está fazendo não está nada certo, não está nada bonito e precisa ser resolvido isso daí. Agora, o que eu não consigo entender é por que o presidente da República até agora não pegou e deu os karatê que a gente tanto achava que ele ia fazer. Tem alguma coisa aí. Eles estão indo pro Patriota, um número bem sugestivo, é o tal do 51, número 51, né? É uma boa ideia. E aí você fala assim, e aí, professor, como é que é o negócio? Pois é, eles estão indo para um partido, vai ter uma certa rejeição ali, o cara vai ter que comandar tudo ali para poder ter a força dele. Como é que vai ficar essa situação? Não sei. Eu só sei que ele é obrigado a entrar no partido e pelo que eu vi, decidiu qual que será. Quais serão as cenas do próximo capítulo, eu não sei. Nós vamos só observando e vamos verificando. Só que é uma guerra de poder, que o pessoal quer o poder de volta, quer. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, se for para escolher entre Lula e Bolsonaro, filho, sabe quando que eu escolheria Lula? Nunca. Porque eu, pessoa que pega e tira o dinheiro do povo, como foi julgado e preso, pelo que foi julgado e preso, meu querido, jamais. Eu prefiro uma pessoa que fala um monte de besteira, que fala um monte de abobrinha, mas que não, nos seus atos, não cometa crime. Crime de lesa pátria, de pegar o nosso dinheiro e levar para Cuba, levar para outro. Isso aí eu não vou. Para mim, a era do PT já era. Eles que recriam o partido de novo, com pessoas novas, com personagens novos, aí eu volto a pensar. Do jeito que foi, porque o PT era maravilhoso no início, viu, gente? Eu não lembro, eu acompanhava as ideologias de ajudar o povo, do parte social, não sei o quê. De repente, meu filho, sujou tudo o negócio. Eu tem que limpar de novo. Pode fazer faxinão, limpar, porque... E pior, aí você vê como é que as pessoas são. Eles querem pegar o cara que foi condenado só porque ele tem um nome. É por causa do nome que é pô. Não é por causa da índole. Então eles selecionam candidatos pelo nome, não pela índole. Vocês estão entendendo aonde que eu quero chegar? Desculpa, mas isso eu não engulo. Esse eu não engulo. O governador daqui do estado de São Paulo eu não engulo. E o presidente da República fica com uma opção tipo assim, não tem pra onde ir, vou ter que engolir, vou. Mas se entrasse tipo Mourão, eu votaria no Mourão. Se entrasse, por exemplo, o Santos Cruz, eu votaria no Santos Cruz. Agora, cada um faz o que quiser. Dentro das opções, desculpa, mas quem já limpou e já foi condenado, eu não vou fazer isso aí não. Eu sei muito bem das consequências que pode me gerar logo ali na frente. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus os abençoe. Cada um tem a sua opção. Eu estou somente pulverizando alguma coisa. Não sou dono da verdade absoluta. Tanto é que tem horas que eu gosto, tem horas que eu não gosto. Vocês acham que eu morro de amor pelo que tá aí? Não. Mas que tá melhor do que estava antes? Tá. Não tá, professor. Estamos com desemprego? Estamos. Claro que nós estamos. E você acha que isso aí veio da onde? Essa dívida interna pública, essa dívida que nós temos no país, veio da onde? A dívida multiplicou assim infinitamente. O cartão de crédito seu era de 1.000.
Saiu lá no passado, o cara largou 10 mil de dívida. Era 1.000, passou para 10 mil. E agora, como é que eu pago? Então não tem como pagar. Eu vou tentar pagar. Você vai pagando pouquinho, não consegue. Pois é, a situação atual. Por causa do negócio lá atrás que aconteceu. Lá atrás. Jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê. Jamais é verdade absoluta, hein? Eu não sou dono da verdade. Só estou dando um prisma de um monte que pode ter. A sua opinião também é válida para ti. Deus abençoe.